Olá pessoal, vamos de uma videoaula bem linda pintando o timão na camiseta na cor mostarda. Estou trabalhando com o pituá da Castelo, a referência ao C558, o número 6. Aí eu estou preenchendo essas partes mais claras do corpo do timão com a cor palha, tá? E você preenche, vai puxando para deixar a nossa pintura bem leve. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação para receber conteúdos como este. Deixe o like também. Lembrando que o risco do timão vai ficar disponível lá na nossa fanpage no Facebook, Ateliê Donharte Mônica Barros. Agora com a cor camurça, pessoal, eu vou sombrear levemente. Eu gosto muito de sombrear quando os tons estão úmidos, tá? E aí com o pincel da referência 421, o número 8, eu vou sombrear usando um pouquinho desse camurça. Toda vez que vocês forem sombrear, sigam sempre o movimento do risco, tá? Para nossa sombra ficar bem linda. Eu gosto muito de sombrear quando a tinta tá molhada, a base tá molhada, porque eu consigo deixar o trabalho bem mais leve. Você que não nos segue ainda lá no Instagram, acompanhe o nosso trabalho em tempo real no Instagram, Ateliê Donharte Mônica Barros. Depois que eu usei esse pincel, se eu achar que ficar muito marcado, pessoal, eu vou voltar com aquele pituá da referência C558 número 6, vou passar em cima, para deixar mais suave, tá bom? Isso ajuda na hora da passagem dos tons, principalmente também quando a sombra for mais larga, vocês podem usar ele. Essa camiseta que eu estou usando é das camisetas Magic, tá? Vou deixar o Instagram dela na descrição para que vocês possam comprar. Ela é bem acessível e maravilhosa para pintar também, tá bom? Os pincéis é Mundo Kondo e também a gente trabalhou com o Castelo. E aí, as tintas da nossa parceira Acrylex. Com um pouquinho do ocre ouro, eu vou vir sombreando, tá? Vou fazer o reforço da sombra aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like e compartilhar também. Eu espero que eu esteja te ajudando de alguma forma. Na parte de baixo, pessoal, do pescoço, tá? Do timão, eu coloquei um pouquinho do castanho claro, ó. Essa sombra mais larguinha aí, depois eu vou puxar com o pituá para deixar mais delicado. Aí com a sujeirinha que sobrou, ó, de novo com castanho claro, eu vou reforçando alguns pontos, como tá mostrando aí para vocês na videoaula. Eu procuro sempre trabalhar com pouca tinta, tá? Se precisar, aí a gente vai acrescentando, ó. Não tem quase nada no pituá, eu peguei bem pouquinho castanho claro e aí eu vou puxando. Agora eu vou retornar, pessoal, com um pincel de cerdas macias da Kondo, ó. Vou fazer essa sombra usando o próprio camurça, tá? O pincel número 8, ó, para trazer movimento aí da barriguinha dele. E vou fazer os acabamentos também usando esse mesmo pincel. Anotem aí, pincel Kondo, referência 421, número 8. Esse acabamento que eu vou fazer, esse movimento, é também com a cor camurça, tá bom? Para a sombra do cantinho da boca dele, ó, eu vou sombrear usando a cor chocolate, ó. Esse movimento que eu faço, essa sombra mais marcadinha aí, para formar o sorriso dele, é com a cor chocolate. E aí eu vou fazendo o acabamento, ó, bem em cima do carbono. Eu pego a tinta chocolate e vou fazendo aquele contorno usando o próprio pincel número 8 da referência 421 Kondo.
Para a mão dele, eu vou usar o siena natural para fazer toda essa sombrinha de dentro da mão, tá? E principalmente essa marquinha. Aí com o siena natural eu vou riscando, seguindo o movimento do meu carbono, tá? E aí eu dou aquela leve sombreada e também faço os acabamentos externos da mão com o siena natural. Agora nós vamos trabalhar essa outra parte da pele do nosso timão. Aí, nessa parte do bracinho, nós vamos trabalhar com mesclagem, tá? É bem importante na hora de vocês mesclar. Eu já vou trabalhar com o amarelo bebê, que vocês estão vendo aí, e com o amarelo ouro, usando o pituá da Castela, aquele que eu falei no início, a referência, tá bom? E aí, ó, eu vou deixar no meu ponto de luz, que é quase o centro aí, ó. Vou trabalhando com movimentos circulares, usando o pituá, ó. Depois eu vou fazer a mesclagem. O que é mesclagem, pessoal? É unir uma cor dentro da outra, tá? Com o amarelo e o ouro, depois eu vou vir, ó, e aí eu vou unir essas cores, como vai te mostrar aí na nossa videoaula. Precisa vocês lavarem um pincel, tá bom? Podem trabalhar com ele sujo mesmo. E aí com o amarelo ouro agora, ó, eu vou colocando ele mais na parte de baixo e vou jogando para cor mais clara. E se ficar marcado, como a gente tem que trabalhar um pouquinho mais rápido quando se trabalha com mesclagem, vocês podem voltar com a cor mais clara, que no caso foi o nosso amarelo bebê, e jogar um pouquinho dentro desse amarelo ouro, até que a marca, ó, para não ficar a marca, para ter uma passagem de cor bem bonita, tá bom? E aí vocês dê aquela reboladinha com o pituá em cima para deixar a nossa passagem de cor bem legal. Aí eu volto, ó, com o pincel, tá? Número 8. E aí, onde o pituá, ele não consegue chegar, eu troco de pincel e vou trabalhando com esse número 8 para fazer o acabamento nas partes menores. Agora, com a cor caramelo, nós vamos fazer a divisão aí para sombrear o bracinho, tá bom? Com o pincel número 8, aí eu vou posicionando a minha tinta, ó, jogando aí para dentro, né, que é um ponto de sombra. Vou puxando essa tinta para formar a sombra. Depois eu vou voltar com o pituá, quando eu acho que fica muito marcado, tá? Que eu gosto de dar aquela pintura um pouco mais suave. Aí eu volto com o pituá só pra tirar excesso, deixar bem mais suave aí a passagem de cor, ó. E também pra abrir sombra, pra deixar ela mais larga. Continuando aí, ó, com a cor caramelo, aí eu vou subindo agora, ó, para deixar um pouquinho mais intensa, né, que a gente tá intensificando. Eu vou trabalhando com o pituá, com movimentos circulares, ó, em cima, para trazer forma ao braço do timão. Vou voltar aí com o pincel, tá? Número 8, ó, novamente. E aí eu vou fazer aquela sombra que tem uma marquinha no pescoço dele, ó. Vou fazer também os acabamentos ainda com o caramelo. Com um pouco agora do jacarandá, pessoal, eu vou intensificar, tá? Vou deixar aí mais forte a cor, né? Que é a profundidade, ó. Esse jacarandá, ele é um pouco escuro, porque aqui o meu tá mais claro, como eu citei pra vocês no início.
a base ela tá molhada, então eu consigo deixar o tom não tão forte como ele é, tá bom? E aí, quando ficar marcado demais, que vocês acharem que ficar muito forte, vocês voltem com o pituar e dê aquela puxadinha para deixar mais suave. Aí eu volto também, ó, no pescoço, vou fazer um movimento, ó, da sombra. A minha referência que eu tô usando do Timão tem, né, essa sombra aí mais marcada. E aí eu vou puxando, quando eu achar que ficar muito marcado, eu volto com o pituar. Esse é o segredo para deixar a pintura suave. Vou aproveitar, pessoal, e vou fazer aí o acabamento externo, tá? Para cobrir essa marca de carbono e deixar o nosso timão também bem bonito. Com a cor siena natural, o primeiro acabamento que eu coloco aí em cima do risco, ó. Vocês estão vendo um pouquinho ela bem mais forte por causa da lâmpada que tá ligada em cima, mas a siena natural que eu usei. Aí eu vou subindo, ó, e vou fazendo todo o acabamento dele, dessa parte da pele do timão. Aí segue movimento repetido, tá? Exatamente igual eu fiz lá na parte externa, vai ficar na parte interna também, em cima do risco, com o siena natural. Depois a gente vai trocar de cor para intensificar essa sombra aí e esses movimentos que a gente tá fazendo. Eu vou voltar, pessoal, aí, ó, nessa parte do pescoço, do timão, e eu vou dar uma intensificadinha levemente com um pouquinho da cor chocolate, ó. Porque é uma sombra que é mais marcadinha, que é para trazer movimento, e aí eu vou sombreando e puxando, tá bom? Volto com o pituar para deixar mais suave, ó, a sombra do pescoço. E em sequência, pessoal, do lado da gente, onde a gente trabalhou com cena natural, no risco externo aí, como mostra para vocês, ó. Eu volto com um pouquinho do jacarandá, bem na lateral do risco. E aí eu vou fazendo o acabamento, tá bom? Para essa parte do braço do timão, exatamente, tá? Igual a gente fez o outro, que vai mudar é só como a gente vai sombrear aí a pincelada, tá bom? As mesmas cores vão se repetir. Amarelo bebê, e aí eu já vou sombrear com um pouquinho do amarelo ouro, depois eu acrescento um pouquinho do caramelo, aí tem um pouquinho do siena natural também. Tem um pouquinho do jacarandá, tá bom? Nós vamos trabalhar agora nos dedos do timão, com o caramelo e também com o jacarandá. Nós vamos trabalhar a mesclagem. Ó, essa cor aí que eu tô passando é o jacarandá. Em cima eu tô separando os dedinhos dele. E aí depois a cor mais clara, em sequência aí que eu vou entrar, eu vou trabalhar com o caramelo e vou mesclar, pessoal.
Ó, vocês podem ver que primeiro eu marco, tá? O movimento do dedo com o jacarandá e depois eu coloco a cor mais clara em cima, que é o caramelo. E aí eu vou puxando um pouquinho pra dentro, tá? Trabalhem com essas cores, elas molhadam, para elas se misturarem e não ficar tão marcada, mesmo que os dedinhos sejam um pouco marcado, mas se vocês trabalharem com ele molhado, fica bem mais bonita a passagem de cor. Vocês vão seguir esse movimento por todos os dedos, tá bom? E aí depois a gente só vai intensificar. Depois que eu fiz esse processo, pessoal, eu volto com um pouquinho do meu terra queimada. E aí, ó, eu vou intensificando e vou fazendo também os acabamentos externos, tá? Eu vou dar uma intensificada com terra queimada. Depois que eu fiz o reforço com terra queimada, eu volto com um pouquinho do preto e vou intensificar, tá? Ao meio dos dedos e também vou separar com um pouco de preto. Não use em excesso, pouquinha tinta. Se precisar, vocês vão acrescentando. Depois eu vou só aguardar a secagem e aí a gente vai fazer a iluminação pós-secagem, que é quando tá tudo sequinho, eu volto iluminando. Já terminamos de trabalhar com preto, já secou, deu tempo de secar. Aí eu volto, ó, com ocre e ouro em cima dos dedos e aí eu vou fazer alguns pontos de iluminação, tá? Lembrando, pessoal, que para fazer esses pontos de luz, o pincel de vocês precisa estar seco, tá? Porque se tiver molhado ou úmido, alguma coisa, não fica legal. Então procurem secar e aí vocês façam toda a iluminação nessa área escura. Nesse ponto aí, escura não, mais claro, correção, na parte mais clara com o ocre e ouro. Agora nós vamos fazer a iluminação da mão, da palma da mão do timão, com um pouquinho do branco. Eu volto com o mesmo pincel número 8 e aí vou fazer essa iluminação. Eu faço um pouco dessa iluminação também no peito, tá? Nessas partes mais claras que vocês vão ver depois em evidência, eu volto e uso um pouquinho do branco. Agora nós vamos para a parte do rosto do timão. Vamos continuar, pessoal, seguindo a mesma cor aí que a gente fez os braços dele, que é a parte do rosto. Vocês procurem também trabalhar com mesclagem, tá? Coloco aí na nossa área de volume, com movimentos circulares, a cor mais clara, que é o amarelo bebê. Depois eu entro nas laterais aí com o amarelo ouro e vou mesclando. Esse processo você vai fazer por todo o rosto dele. Retorno novamente com o caramelo, ó, e aí eu faço os acabamentos, ó, externo
É exatamente como eu fiz do ombro, do pescoço e das mãos dele. Na pálpebra do timão, vocês coloquem o siena natural. O processo vai se repetir pelos dois olhos, exatamente iguais, tá bom? Para essa lateral aí dos olhos, essa cor um pouquinho mais escura, é com o jacarandá. Então, eu tô puxando e sombreando com o jacarandá. Aí eu vou, ó, deixando a sombra um pouquinho mais leve quando eu passo e eu puxo, para ficar mais suave. Para esses acabamentos, ó, da parte de cima do nariz e embaixo da pálpebra dos olhos, né, na pálpebra inferior, esses riscos que eu fiz, eu usei o siena natural. Ó, essa cor aí que eu tô passando agora é o siena natural. Então, vocês passem e dê aquela puxadinha para ficar bem mais leve, enfim. Vou voltar aí, ó, no canto da boca, ó, do timão depois, e eu vou intensificar usando um pouquinho do jacarandá, tá? Volto novamente, aí com agora eu já tô com o jacarandá, ó, aí eu vou fazer aquela sombra mais marcadinha, ó, seguindo sempre o movimento do meu risco, vou puxando aí bem leve e marco. Lembrando, pessoal, que a sombra não fica tão marcada, porque as cores estão molhadas. Vou usar um pouquinho desse jacarandá também, meus amores, em volta do nariz e fazer aquela sombra mais marcadinha também. Eu espero que você esteja gostando dessa videoaula. Não esqueça de deixar o seu like, de comentar e apertar o sininho de notificação para ser sempre notificado quando nós aqui do Ateliê do Em Arte Mônica Barros postarmos vídeos como este. Nós vamos trabalhar aí na sobrancelha agora do nosso timão. Eu vou preencher com cena natural, venho sombreando com um pouquinho do rústico, tá? E aí eu vou intensificar depois, que ela vai ficar um pouco mais escura, com o meu preto, tá bom? Pouquinha tinta quando vocês estiverem intensificando. Para essa parte do cabelo, pessoal, vou preencher com caramelo. Depois eu vou sombrear com um pouquinho do cerâmica, tá? E aí eu volto fazendo o reforço de sombra com um pouquinho do marrom. Para essa parte de cima dos olhos do nosso timão, nós vamos trabalhar com mesclagem também, pessoal. Então, aí eu vou usar o meu caramelo, já vou colocar no centro a cor caramelo. E aí eu venho usando, mesclando com um pouquinho do terra queimada, tá? E aí eu vou mesclar, depois eu vou intensificar, pessoal, com um pouquinho do preto. Lembrando que para os dois olhos vai seguir o mesmo movimento e as mesmas cores.
Pessoal, aí depois eu volto em cima dos olhos e passo mais um pouquinho do preto, tá? Ó, essa cor aí que apareceu agora é preto. Agora, para essa parte dos olhos, com o pincel número 4, da referência 421, eu vou preencher, ó, com branco. E aí, eu já sombreio na parte superior com um pouquinho do azul mar. Para a pupila do nosso timão, eu vou trabalhar com mesclagem. Eu vou colocar, ó, o azul cerúleo na parte de baixo, usando o pincel número 4, coloco esse azul, depois eu volto com o preto e dou aquela mescladinha. Vou fazer isso exatamente igual no outro olho. E aí eu venho com um contorno, tá? Em volta da pupila com preto. Vou fazer também do outro lado. Depois que eu fiz, pessoal, os olhinhos, eu tô aí só reforçando de novo o azul mar. Eu vou voltar e vou fazer um contorno na parte de cima aí, ó, da pálpebra do timão aí, dos olhos dele, ó, com a cor preta. Usando o pincel número 4 mesmo, eu não diluí, fui com a tinta pura mesmo porque ela tá molinha. Então, isso vai me ajudar na hora que eu estiver fazendo esse contorno. Vou preencher os dentes com branco, depois o canto da boca com um rosa antigo. Depois que eu preenchi o canto da boca, pessoal, com um rosa antigo, eu vou voltar aí na parte de cima dos dentes do nosso timão e aí eu vou dar uma sombreada com o azul mar, ó, na parte de cima com um pouquinho do azul mar. E aí na divisão dos dentes, os risquinhos do dente para separar um dente do outro, eu uso o azul ardósia. Uma dica, depois que tá seco todo esse processo, eu volto novamente com o branco, faço reforço, tá? Eu vou passando depois o branco em cima de cada dente para deixar bem mais branquinho. Intensificar aí a sombra do canto da boca, eu uso um pouquinho do terra queimada. Depois de seco, eu volto com um pouquinho de preto e dou aquela intensificada só na parte do canto da boca, tá? No nariz, pessoal, eu fiz essas marcações aí com ocre e ouro. E aí depois eu vou trabalhar ocre e ouro e terra queimada e vou mesclando, tá bom? Vou mesclando terra queimada e o ocre e ouro. Depois que eu fiz a mesclagem, ó, com ocre e ouro terra queimada, depois de seco, eu volto com um pouquinho agora, ó, que eu tô voltando com essa cor e levemente um pouquinho do branco pra gente fazer luz seca. Lembrando que eu fiz um reforço no meio aí do nariz e nas laterais dele também com um pouco do preto, tá? Eu faço reforço de sombra com o preto.
Agora, com um pincel número 2 da referência 421, eu vou fazer a luz seca na pupila do nosso timão, com movimento circular. Eu faço uma pré-luz, depois eu volto com um pouquinho mais de branco e intensifico para deixar esse branco mais evidente aí em cima da nossa pré-luz. Iluminar, pessoal, eu volto com o ocre ouro e faço essa iluminação. Tudo que eu faço de um lado de um olho, eu faço do outro também. Vou fazer luz seca também em cima dos olhos, né? Dos olhos do timão aí, eu volto com um pouquinho do branco e aí eu faço uma luz seca. Depois, eu tiro só um pouquinho da marca, eu volto com o preto novamente e aí eu dou só uma puxada para não deixar esse branco tão forte em cima. Vamos trabalhar a orelha do nosso timão. Vou trabalhar agora aí, como vocês estão vendo, ó, com o ocre ouro. Depois eu vou usar um pouquinho do nosso rústico, tá? E vou mesclar. Aí, para profundidade, eu uso um pouco do preto para deixar mais escuro. Pessoal, nós vamos trabalhar com repetição de cores, tá? Exatamente igual eu fiz deste lado aí, mesclando o ocre ouro com o rústico. Depois eu vou entrar com um pouquinho de preto. Eu deixo um espaço, como vocês vão ver na videoaula, né? Vou colocar o azul cerúleo e o preto e mesclo. Você vai fazer exatamente do outro lado, na outra orelhinha do nosso timão. Eu espero que vocês estejam gostando dessa videoaula, que foi feita com muito amor e carinho para vocês. Não esqueça de deixar o seu comentário aí, de compartilhar e de nos seguir nas redes sociais. Tem o nosso Instagram, Ateliê Dom em Arte Mônica Barros, a nossa página lá no Facebook, Mônica Barros Artes. Quer adquirir os nossos projetos? Vou deixar o contato aí na descrição. Um beijo, até a próxima e não esqueça de nos marcar também quando você pintar. Foi um prazer te ter até aqui. Beijinhos, tchau, tchau!